satisfação, mais uma vez, estar reunido com vocês aqui no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos sempre aqui no nosso canal. Toda quarta e todo domingo nós estamos sempre trazendo vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV. E também eu quero pedir para você, quem não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós, certo? Porque quando você dá o like, você está mostrando para o algoritmo do YouTube que você precisa daquele conteúdo, e também precisa que o algoritmo do YouTube divulgue mais o nosso conteúdo no mundo da internet. Tá bom, meus queridos? Muito bem. Mas antes de nós começarmos a nossa palestra, eu queria falar aqui uma coisa. Eu quero abrir um parênteses, eu quero falar uma coisa muito importante. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Aqui é a mensagem do profeta, do sétimo anjo. A mensagem, a última mensagem. A mensagem do tempo do fim. A mensagem profética, a mensagem da hora, é a Bíblia revelada. Aqui é a Bíblia, a palavra de Deus escrita. E aqui é a palavra de Deus revelada. Então, se tanto a Bíblia e a mensagem tem que estar junto. Junto a Bíblia, a palavra de Deus escrita, e a mensagem profética, a palavra de Deus revelada. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque existem muitos pregadores que dizem que crê no profeta, que diz assim, ó, eles só lê mais as mensagens do irmão Brana, só lê mais os parágrafos da mensagem. Por que nós fazemos isso? Por isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A mensagem profética, a mensagem do sétimo anjo, é a palavra de Deus revelada. Então, a mensagem profética do sétimo anjo, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, interpreta a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Tá bom? É por isso que nós usamos os parágrafos da mensagem do profeta de Deus, o sétimo anjo, o nosso querido irmão William Marlon Branham. Muito bem. Vamos abrir as escrituras no livro do Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 8. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, porque nós pregamos na quarta-feira sobre o anjo com o evangelho eterno, e hoje vamos continuar aqui dentro desse capítulo falando sobre mais o outro anjo que está aqui em Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Somente, só o versículo 8 para nós dar continuidade à nossa palestra. E outro anjo seguiu, dizendo, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu o bebê do vinho da ira da sua fornicação. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura, Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Amém? Então, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é o anjo que traz a santificação. O anjo que traz a santificação. Agora, deixa eu te perguntar algo tremendo. O que é a santificação? Irmão, de acordo com as escrituras e com a mensagem profética do sétimo anjo, ele trouxe isso para nós, ele deu luz sobre esse assunto. A santificação é a segunda parte das 3 etapas da graça. Vamos aqui em a primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, o apóstolo João, ele fala sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 5, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Vamos aqui, ele diz assim, ó, no versículo 7 ele diz assim, na primeira carta de João, versículo 7 e versículo 8. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
e estes três são um. E esses três são um. São um Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Agora não são três, isso aqui não é três pessoas. Ele está falando dos três ofícios, das três manifestações, não três pessoas. Dos três atributos de Deus, dos três títulos de Deus, certo? Aqui no versículo 8 diz assim: e três são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Então o profeta vem, toma essa escritura e mostra que isso está falando das três etapas da graça. E quais são as três etapas da graça? A santificação é a segunda parte. A santificação é o segundo degrau. Vamos tomar outra escritura. Paulo agora falando sobre isso. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, veja o que é que o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, fala da segunda etapa, das três etapas da graça. Ele fala aqui da segunda etapa. Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 1. Ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui Paulo, interessante que aqui Paulo usa duas palavras para falar de uma coisa só: purificação e santificação. Que purificar e santificar é a mesma coisa, agora são de palavras diferentes. Purificação vem do latim e santificação vem do grego. Então Paulo aqui usa duas línguas para falar do mesmo assunto, para falar da segunda etapa da graça, que é a santificação. Agora, vamos tomar o nosso profeta aqui na mensagem O Futuro Lar, o profeta de Deus, no dia 2 de agosto de 1964, o Futuro Lar, e eu vou usar aqui a tradução de Goiânia, porque nós temos essa mensagem, já 3 mensagens traduzidas em 3 gráficas. Primeiro Goiânia traduziu, depois a Luz do Entardecer traduziu novamente, e agora os crentes da Bíblia traduziu essa mensagem novamente. Mas eu vou usar aqui a de Goiânia, no parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 98, o profeta fala sobre essas 3 etapas da graça. Note exatamente como vem isto. Chega a mensagem, Martim Lutero. Você veja que Martim Lutero, ele traz a justificação. Essa foi a sua mensagem. Esse Martim Lutero foi o anjo que trouxe o Evangelho Eterno. Por que o Evangelho Eterno? Porque através de Lutero nós podemos ter toda a Bíblia. Que Martim Lutero não fosse Martim Lutero, hoje a gente não tinha a Bíblia traduzida. Apesar que outros homens antes de Lutero falou sobre isso, mas Lutero que trouxe esse cumprimento total. Hoje nós temos a Bíblia por causa de Lutero. O profeta disse que ele que trouxe o Evangelho Eterno. É Apocalipse 14, versículo 6. O anjo com o Evangelho Eterno. E o profeta diz, note exatamente como vem isso. Chega a mensagem, Martim Lutero, justificação. Então, além de Martim Lutero trazer o Evangelho Eterno na sua era, na quinta era da igreja, no ano 1520 ao ano 1750, mas Lutero só tinha uma parte da graça, das 3 etapas da graça, que era a justificação. Aí o profeta diz aqui, John Wesley, santificação. Olha aqui, John Wesley trouxe a segunda etapa da graça, sobre a justificação. Aqui então já está mostrando, irmão, que esse anjo que está aqui em Apocalipse, que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, está falando já da segunda etapa da graça. Segunda etapa da graça. É capítulo 14, versículo 8 do livro do Apocalipse.
Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Olha o que é que a Bíblia diz. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, você veja que João Wesley trouxe uma mensagem que combatia contra o quê? Contra a fornicação. Então, a igreja estava numa condição horrível. Então, João Wesley traz a segunda etapa da graça. João Wesley, santificação. Aí o profeta continua. Os pentecostais, o batismo do Espírito Santo. As mensagens, assim é onde não pode mais haver eras disto. Então, quando nós chegarmos aqui, irmão, no terceiro anjo, na próxima quarta, vamos trazer o terceiro anjo. Então, o profeta diz aqui, ó. Assim é onde não podemos mais haver eras disto. Vê? Nós estamos no fim dos tempos. 3 etapas. O batismo purifica o coração com o Espírito Santo. Então, o selo de Deus. O anjo com a grande voz, ele traz o selo de Deus para o coração, para habitar, para purificar o coração do eleito com o Espírito Santo. Então, é isso aqui. Santificação a santificação é a segunda etapa da graça. Mas vamos aqui agora, nós lemos Apocalipse 14, verso 8. Quem é esse anjo que traz a santificação? Nós já vemos aqui o profeta falando que esse anjo foi João Wesley. João Wesley? Sim, João Wesley. Ele foi esse anjo. Porque, irmão, os anjos espirituais, ele não pode pregar. Não pode pregar. Que você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que o anjo chegou até a Pedro, para Pedro ir lá na casa de Cornélio. Isso é Atos capítulo 10. Por que o anjo não foi direto lá pregar para Cornélio, mas ele mandou um anjo? Porque tem uma ordem nas escrituras que ele não podia pregar. Os anjos não podiam pregar. Então quem prega, quando você vê nas escrituras, como a gente leu Apocalipse 14, versos 6 e 7, um anjo pregando o evangelho eterno, depois vem um anjo que prega a santificação, esses anjos aqui são mensageiros, são anjos terrenos, são homens, são profetas que Deus usou na terra. Porque Amós, capítulo 3, verso 7 diz: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas. Isso se refere tanto ao Antigo Testamento, à era do Antigo Testamento, à era da primeira aliança, como no Novo Testamento, à era da segunda aliança. Mas o profeta de Deus nos ensina, o sétimo anjo nos ensina, que quando a mensagem do selo, ela põe fim à segunda aliança, que é o Novo Testamento, e encerra o Novo Testamento. Então, a partir disso, irmão, nós estamos vivendo agora em outra aliança. Outra aliança. Numa outra nova aliança. Isso vai ser um assunto que eu vou trazer futuramente, falando sobre essas alianças. Porque o profeta nos ensina que tem 3 alianças. 3. E nós estamos vivendo na terceira aliança. Isso vai ser assunto para o futuro. Mas vamos aqui. Então, quem é esse anjo que traz a santificação? Esse anjo é João Wesley. É João Wesley, o mensageiro da sexta era da igreja. Vamos ler uma escritura, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse. Vamos tomar essa escritura? Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim, ó. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro. Veja que a palavra santo ou santificação aparece nessa escritura. Tá vendo? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você veja que a palavra santo, santificação, aparece com esse anjo. Esse anjo aqui é o anjo que traz a santificação. E esse anjo é um anjo humano, é um homem, é um mensageiro. E o seu nome é João Wesley.
Deixa eu ler outra escritura aqui, irmão, que o apóstolo Pedro, ele profetiza algo tremendo sobre isso. Deixa eu ver aqui, eu não anotei essa escritura, mas o apóstolo Pedro falou sobre santo, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, eu acho que é 1 Pedro, capítulo, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, que eu vou ver que eu encontro aqui, 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala de algo tremendo sobre essas coisas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Veja o que Paulo diz. Veja o que Pedro, o mensageiro para o judeu, fala. E ele combina com esse anjo que está no capítulo 3, verso 7 de Apocalipse. Olha o que ele diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Olha aí, olha a segunda etapa da graça. Quem trouxe a primeira etapa, que é a justificação, foi Martinho Lutero. O anjo com o evangelho eterno. E quem traz a santificação é o anjo da santificação, que é John Wesley. Mas como é santo aquele que chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, esse anjo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, não é outra pessoa senão um profeta, um mensageiro, um anjo terreno. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é o anjo. O anjo. Esse é o sexto anjo. O anjo que traz a santificação. O anjo que traz a segunda parte da graça. Porque a graça está em 3 etapas, em 3 partes. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. O selo de Deus. Meu Jesus. Vamos tomar aqui a mensagem profética novamente. A era de Filadélfia. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia. Era de Filadélfia, 1960, parágrafo 8. Para mostrar que esse anjo que traz a santificação foi John Wesley. Por que eu estou trazendo esses assuntos, irmão? Porque no nosso meio, eu estou falando aqui no meio dos pregadores da mensagem, dos pastores da mensagem, foi criado várias linhas doutrinárias. Eu não vou dizer doutrinária. Foram criados dogmas e credo. Tem muita gente que pega esse capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, e quer aplicar esse anjo para outro mensageiro que vem depois do profeta. Vem depois do irmão Brana. É isso aí. É por isso que eu estou trazendo esses assuntos e provando dentro da mensagem quem é esses anjos. Isso já aconteceu, irmão. Isso não vai acontecer e não vai se cumprir com outro mensageiro depois do sétimo, porque o sétimo é o fim, o sétimo é a conclusão. Então eu estou trazendo aqui pelas mensagens do profeta que isso são profecias que já se cumpriu. Claro que isso já se cumpriu na sua totalidade, mas tem pessoas que não receberam essa promessa. Então, tem pessoas que aquilo ainda vai se cumprir nelas, mas na sua totalidade, na visão plena, isso são escritura cumprida. Olha aqui, parágrafo 8 da mensagem, a era de Filadélfia. Olha o que aqui o profeta fala sobre esse anjo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Parágrafo 8, ele diz assim, olha o que ele diz. O mensageiro para esta era, qual era? A era de Filadélfia, a sexta era da igreja. O anjo que traz a santificação, a segunda etapa da graça. O mensageiro para esta era foi, sem dúvida alguma, John Wesley. John Wesley nasceu em Sporting, desculpa que eu não pronunciei a palavra correta, depois vocês procuram, no dia 17 de junho de 1703. E era um dos 19 filhos nascidos a Samuel e a Susana Wesley. Seu pai foi o capelão da igreja da Inglaterra. Da Inglaterra. Então o pai dele fazia parte, era capelão da igreja, e John Wesley nasceu
nessa família. E o profeta continua dizendo aqui, ó, mais e mais do que provável que a transformação religiosa da mente de João foi baseada mais sobre a vida e exemplo da sua mãe do que sobre a teologia do seu pai. Ei, isso aqui é tremendo, irmão. Agora, deixa eu te perguntar. Será que existe mulher? Olha, o profeta diz que John Wesley essa mulher teve 19 filhos. Num tempo difícil daquele, não no tempo de hoje. Olha, isso foi no 17 de junho de 1703, ali no século 17, no final do século 17, no século 17. Não existia máquina de costura, não existia máquina de lavar roupa, não existia ferro elétrico, não existia fogão, nada. Mas aquela mulher soube criar seus filhos de uma maneira tremenda, que dentro dos seus 19 filhos, 2 se destacou, que foi John Wesley como mensageiro, a sexta era, e outro irmão dele que foi músico, que criou música. Agora, e hoje, irmão, com essa tecnologia toda, será que as mães estão criando seus filhos conforme manda as escrituras e conforme a mensagem profética do tempo do fim manda? João, olha, mas é mais do que provável que a transformação religiosa da mente de João foi baseado mais sobre a vida exemplar da sua mãe do que seu pai teológico, sobre a teologia do seu pai. O pai dele era formado em teologia, mas quem ajudou ele foi o exemplo da mãe. Será que temos mãe como essa no nosso tempo agora? E aí? João foi um estudante brilhante. Foi quando ele estava em Oxford que ele e Carlos se tornaram parte do grupo que era espiritualmente exercitado a adorar na base da vida e da experiência da verdade, ao invés de fazer de doutrinas seu padrão. Esse Carlos aqui é irmão dele. Muito bem. Então aqui está. Quem foi o anjo da sexta era? John Wesley. Aqui vamos ler mais outro parágrafo. Parágrafo 13. 13 ao 15. Olha aqui. Olha o profeta dizendo aqui. Olha o que aqui o irmão Branham fala. Wesley foi um homem notavelmente forte. Ele diz de si mesmo que não podia se lembrar de ter caído em abatimento de espírito, mesmo por um quarto de hora, desde que nascera. Ele não dormia mais de 6 horas por dia. Levantava-se em tempo para pregar em 5 práticas cada dia do seu ministério. Pregava mais de 4 vezes no dia, de modo que em um ano entregou uma média acima de 800 sermões. Olha aí um homem ungido por Deus. Ele viajava milhares e milhares de quilômetros quando fazia seus circuitos para levar o evangelho perto e longe. De fato, Wesley viajou cerca de 4.500 milhas por ano a cavalo. Olha o transporte do homem, um cavalo. Hoje nós temos carro, nós temos avião, temos a internet, mas os irmãos parecem que cada vez mais vai ficando pior. Não se interessa pelas coisas de Deus, não se interessa para levar a mensagem profética do tempo do fim para as pessoas, para os eleitos. Querem ser religiosos, sabe? E o profeta continua. Ele era um crente no poder de Deus e ele orava pelos enfermos com grande e fé maravilhosos resultados. Então quem é esse anjo que traz a santificação? Quem é esse anjo que traz a santificação? Que traz a segunda etapa da graça? João Wesley. A era de Éfeso. Aqui, a era de Éfeso. Essa aqui é a era de Éfeso pregada. Não é a era de Éfeso do livro A Exposição das 7 Eras, não. Essa aqui é a era de Éfeso que foi pregada no púlpito. Parágrafo de 1960, parágrafo 46. Vamos tomar o profeta, ele diz aqui, ó. Era, aqui, ó.
A era seguinte foi a era de Filadélfia, porque aquelas 7 cartas mandadas para as 7 igrejas da Ásia Menor, irmão, representa 7 períodos, 7 eras. E Deus, através dessas 7 eras, desses 7 períodos, desses 7 degraus da igreja, Deus levantou 7 homens, 7 anjos: Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, que é o anjo de Apocalipse 14:6, e Wesley, que é o anjo de Apocalipse 14:8. Olha o profeta diz aqui, ó. A era seguinte foi a era de Filadélfia, a era de Wesley, que começou em 1750 e durou até 1906. Então essa foi a 6ª era, e o anjo que traz a santificação, e o anjo que traz a segunda etapa da graça foi Wesley, João Wesley. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí que isso derruba todos esses dogmas, esses credos que esses pastores criam dentro da mensagem? Porque tem aqueles que querem aplicar essas escrituras para outro mensageiro depois de profeta, e tem aqueles que querem aplicar essa escritura para dentro da grande tribulação. São pastores dentro da mensagem. Eu não estou falando aqui de um pastor assembleano, nem um pastor presbiteriano, nem um pastor adventista. Não estou falando de pastores que creem na mensagem. Eles querem pegar essas escrituras e jogar para dentro da tribulação, ou pegar essas escrituras e jogar para outro profeta, para outro mensageiro. Então por isso que eu digo a você, meus queridos, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos: examine tudo aquilo que eu estou falando. E será que o que o irmão Jesus está falando está na Bíblia? Será que o que o irmão Jesus está falando está dentro das mensagens? Examine as mensagens, veja as escrituras. Tá vendo, irmão? Porque o que tem de erro, o que tem de dogma, de credo, dentro da mensagem. Quando eu digo dentro da mensagem, irmão, eu estou falando entre os pregadores e os pastores que creem na mensagem. Mas a mensagem em si, ela é pura. A mensagem que o profeta de Deus, o 7º anjo, trouxe é uma mensagem pura e santa. Mas os pastores, os pregadores, que estão trazendo dogmas e credos. Aí ainda tem pastores que me acusam de interpretar as escrituras. Aí eu faço um desafio para vir aqui na minha residência, na minha humilde residência, para me provar que eu estou errado. Mas ele não faz isso não, sabe? Porque ele sabe que eu estou certo, irmão. Ele sabe, porque eu provo dentro das mensagens e dentro das escrituras. Aí como eles não podem provar que eu estou errado, aí eles ficam me criticando, dizendo coisa... Ah, isso aí quer ser pastor? Ah, meu Jesus. Isso aí quer ser pastor? Isso quer tomar pastor da igreja dos outros? Não, irmão, eu não estou aqui para isso, não. Que um dia isso subir no meu coração, que eu quero ser um pastor, que eu estou fazendo isso para tomar ovelha dos outros, eu deixo de pregar. Eu quero que Deus me tire de cena, mas eu estou aqui para ajudar. Por isso que, graças a Deus, eu recebo telefonema quase todo dia de pessoas agradecendo pela ajuda que eu estou dando. Eu estou aqui para ajudar, tanto irmãos como pastores. Não estou para ficar contra ninguém. Eu estou aqui para lhe ajudar, meu irmão, minha irmã. Eu não quero o seu dízimo. Eu não quero, sabe, eu não quero você como minha ovelha. Não. Eu quero lhe ajudar. Eu quero ajudar o seu pastor. Eu quero ajudar vocês, meus irmãos. Vamos continuar. Nós lemos a era de Filadélfia e lemos a era de Éfeso. Agora vamos tomar a mensagem, a marca da besta, do ano, do mês, do dia 15 de junho de 1956, aonde o profeta fala sobre esse anjo. Quem é esse anjo que traz a santificação? Quem é esse anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8? Que trouxe uma mensagem que combatendo a grande Babilônia. E essa grande Babilônia você vai encontrar em Apocalipse 17. Leia lá. Essa aqui é a mesma de Apocalipse 17. E ela tem filhos. Meu Deus. Eu vou usar aqui a mensagem, a marca da besta, tradução dos crentes da Bíblia, do dia 15 de junho de 1956, parágrafo 93. 63. Parágrafo 63. Olha o profeta diz aqui, ó. Ele diz assim: a mensagem do primeiro anjo saiu
Isso aqui ele está explicando Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6. A mensagem do primeiro anjo saiu, Martim Lutero. Tá vendo aí? Tá vendo que Martim Lutero foi o que trouxe o evangelho eterno? Mas estão dizendo que foi o William Souto de Santiago, outros dizem que foi Cacô Felipe, e outros colocam outros pastores, outros mensageiros. Não, nada, isso é tudo falácia, tudo mentira, tudo engano. A mensagem do primeiro anjo saiu, Martim Lutero. A mensagem do segundo anjo saiu, João Wesley. Martim Lutero, o mensageiro da quinta era, da era de Sardes. João Wesley, o mensageiro da sexta era, a era de Filadélfia. A mensagem do primeiro anjo saiu, Martim Lutero. A mensagem do segundo anjo saiu, João Wesley. Eu vou parar aqui, porque depois, na próxima quarta, vamos falar sobre o terceiro anjo. Então, quem é esse anjo que traz a santificação? Quem é esse anjo, irmão Jair, que traz a santificação? João Wesley, o anjo, o mensageiro da era de Filadélfia. Vamos adiante com o profeta de Deus. Estamos já quase perto de terminar, irmão. Vamos aqui para a mensagem, a marca da besta e o selo de Deus, do dia 17 de fevereiro de 1961. Página 451. 451 da mensagem, a marca da besta e o selo de Deus, segunda parte. 451. Vamos ver o que é que o profeta fala sobre esse anjo que traz a santificação. Aqui, parágrafo 41. Ele diz, olha aqui, irmão, isso é profético. Isso não eu estou inventando, não. Agora, nós vamos para o Apocalipse. Isso aqui é Apocalipse 14. Agora eu gostaria que vocês pegassem seus lápis para anotar isso. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, versos 6 ao versículo 12, porque ali fala dos três anjos. Nós já pregamos que o anjo que traz o evangelho eterno é Lutero. E agora nós estamos pregando sobre o anjo que traz a santificação. E o profeta disse que é Wesley. Aí, então isso aí derruba todas essas doutrinas falsas, esses dogmas, esses credos que os pastores trazem para dentro da mensagem. Agora nós vamos para Apocalipse. E agora eu gostaria que vocês pegassem seus lápis para anotar isso. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Estes são os três últimos anjos. Três anjos. Depois dos 7 últimos anjos. Quem são esses 7 últimos anjos, irmão? São os 7 últimos anjos das 7 eras da igreja. Que começa no capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 3. Que leva 2000 anos de comprimento. 7 anjos. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e o 7º anjo, William Marlon Branham. Esses são os 3 últimos anjos. 3 anjos. Depois dos 7 anjos, havia 3 anjos especiais. Então, quando chega no 5º anjo, até o 7º, ali são os 3 anjos especiais, porque ali, no 5º anjo, aonde a semente começa a brotar. Porque durante a Era Negra, a semente foi para o chão. Quando o 5º anjo, Lutero, que traz o evangelho eterno, ali começa a brotar a semente. O grão começa ali, começa a brotar. A ave noiva, que foi cortada durante a Era Negra, começa a florir novamente, começa a nascer novamente. Esses são os 3 últimos anjos. 3 anjos, depois dos 7 anjos. Havia 3 anjos especiais que apareceram. Vocês notaram isso? Agora, quero que vocês observem aqueles 3 últimos anjos. O primeiro é Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo tinha soado a trombeta do evangelho. E tinha o eterno evangelho para anunciar a todo mundo. Não, esse anjo aqui é William Souto de Santiago. Esse anjo aqui é fulano de tal. Mas vamos ver o que o profeta diz. O segundo anjo pregou com que o evangelho da santidade, porque ele disse que a igreja tinha cometido fornicação. E o terceiro anjo
bradou para que escapasse da marca da besta. Observe, o primeiro anjo na reforma. Quem foi? Lutero anunciou o evangelho. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo que essa escritura de Apocalipse 14:6 se cumpriu com quem? Com Lutero em 1520. É uma escritura que já se cumpriu. O primeiro anjo na reforma, Lutero, anunciou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação, a fornicação, ele pôs em ordem a igreja. Meu Deus, só Jesus para nos ajudar, irmão. Tá vendo aqui, irmão? Quem é esse anjo? O anjo que traz a santificação? Irmão, que você vê outro pregador falando algo diferente disso e afirmando que crê no profeta de Deus, o irmão Brana, dizendo que isso aqui se cumpriu com outro ministério, com outro mensageiro que veio depois de irmão Brana, ou que isso vai se cumprir na grande tribulação. Irmão, descarta isso é falso. Isso é um dogma e credo que eles estão criando. Não creia nisso, fique como disse o profeta. O segundo anjo pregou como que o evangelho da santidade. Vê, porque ele disse que a igreja tinha cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Observe, o primeiro anjo na reforma, Lutero, anunciou o evangelho. O segundo anjo, Wesley. Eu vou ficar aqui, porque o terceiro anjo vamos deixar para a próxima semana. Então, quem é esse anjo, irmão? Santificação, a fornicação, ele pôs em ordem a igreja. Aqui está, meu querido irmão. Eu não estou inventando nada. O profeta disse que Deus é o seu próprio intérprete. E como é que Deus interpreta? Com aquilo que eu falei no começo. Ele interpreta com a mensagem, porque a mensagem é a palavra de Deus revelada. Aí tem pastores que não, esses pregadores aí lê mais parágrafo da mensagem de irmão Brana do que a Bíblia. Claro, irmão, porque é a mensagem que traz luz sobre a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Aí tem pessoas que dizem assim, olha, eu creio no irmão Brana como profeta, creio. Mas eu só fico com aquilo que ele disse que tá na palavra. Aquilo que ele fala que não está na palavra, eu não creio. Agora deixa eu te perguntar. Aonde está escrito na Bíblia? Eu faço um desafio aqui. Aonde está escrito na Bíblia que aquele cavaleiro de Apocalipse capítulo 6. Deixa eu ler essa escritura. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Olha aqui. Verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, em voz de trovão, vem e vê. E versículo 2, e olheis e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavalo? Aonde está escrito na Bíblia, na palavra de Deus escrita, que esse cavalo é o anticristo? Aonde está escrito? Porque tem igreja, tem religião por aí que interpreta que esse cavalo aqui é Cristo. Mas aqui tem uma diferença, porque diz assim, ó, e olheis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Só o arco. Então, o profeta de Deus vem e mostra que esse cavalo branco é o anticristo. Agora me diga. Aí tem aqueles que, não, eu creio, só creio no irmão Brana quando ele cita algo que está na Bíblia. O que ele fala que não está na Bíblia, eu não creio não. Então me mostre como é que você vai provar na Bíblia. Sem usar a mensagem do profeta. E me provar na Bíblia que esse cavalo de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. Me mostra uma escritura que diz que esse cavalo de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. Não, irmão. Você não vai conseguir. Agora o 7º anjo veio e trouxe a revelação, o mistério que estava por trás do símbolo. Porque o profeta disse que durante as 7 eras da igreja, durante 2000 anos, tinha 7 mistérios. 7 mistérios.
Ah, meu irmão. Então muitas pessoas falam coisas sem sentido, sabe? Eles não estudam primeiro para falar, eles falam aquilo porque escutou o pastor fulano falar, porque escutou o pastor Betânia falar, e eles pegam e falam essas coisas. E depois eles mesmos se perdem. É por isso que eu disse e repito. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A mensagem do sétimo anjo é a palavra de Deus revelada. E os dois têm de estar juntos. Eu creio nisso, de todo o meu coração. Então, quem é esse anjo que traz o evangelho eterno? Esse anjo foi John Wesley, o anjo da sexta era da igreja. Eu quero ler aqui o último parágrafo para a gente terminar. Terceiro selo. Eu quero ler aqui para a gente encerrar a nossa humilde palestra. Terceiro selo. 160. Eu quero aqui só 169 do terceiro selo, pregado em 1963, para a gente encerrar a nossa palestra. Mas então, se a mensagem pentecostal foi a última mensagem, isso aqui é a mensagem do terceiro anjo, ele está falando sobre isso aqui. Em outras mensagens ele fala que essa mensagem é a mensagem do terceiro anjo. Mas então, se a mensagem pentecostal foi a última mensagem, o que é a justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo? As últimas três mensagens, as últimas três eras formam o nascimento completo. Então, justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo formam a totalidade do novo nascimento. Tá bom, meus queridos? Então, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, é isso aí. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira, vamos continuar a falar sobre angiologia. Vamos falar sobre o terceiro anjo que traz a grande voz, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e continue nos assistindo. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de dar o like, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.